Gente, mais um episódio do Papo com Propósito. Que alegria estar compartilhando com vocês mais um tanto de conversa, né? Conversa com qualidade, conversa com propósito. Eu sempre digo, junto com Jéssica, que essa mesa recebe os melhores convidados e hoje não é diferente, né, amor? É isso mesmo, e claro, né? Dando as boas-vindas para você que está aqui no nosso canal. Já deixa aqui seu like, já se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque, gente, nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de falar dela, gostaria de mencionar aqui os nossos patrocinadores. São pessoas que realmente acreditam no nosso projeto, né? E fazem com que esse vídeo alcance você, sua casa, sua família e muito mais pessoas, levando essa mensagem através do que essa mesa aqui, essa mesa com propósito, né? E esse podcast, que é o Papo com Propósito, para que venha alcançar famílias, relacionamentos. Aqui a gente fala sobre fé, aqui a gente fala sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre presença de Deus. É isso aí. E a nossa convidada de hoje é muito especial, né, meu amor? É isso aí, gente. Vamos lá. Nós estamos falando hoje de uma convidada que, além de convidada, é amiga. É verdade. É uma amiga que o Senhor nos deu, nos presenteou, né, para esse tempo, e nós somos gratos pela vida dela, né? Ela é, vamos lá, amor, me ajuda aí. Meu Deus, vamos Ela lá. é mãe. É mãe. Ela é linda, canta muito. Canta demais, gente. Ela canta demais. Ela canta, tá? Ela canta. É uma adoradora, mulher de Deus, cheia da unção de Deus. Quando ela estende a sua voz em adoração, o céu se rasga, a unção desce. Isso. E claro, você já teve a oportunidade de vê-la, né, ministrando, louvando em alguns lugares por aí. Mas, além de tudo isso, ela é serva de Deus, carrega a presença, a unção de Deus. E ela tem hoje um chamado e um propósito muito específico e direcionado. Claro que eu não vou falar, dar brechas já falando sobre o assunto, mas eu quero que vocês recebam com muito carinho hoje na nossa mesa do Papo com Propósito, Tayane Larini! Olha ela aí, gente! Enfim, conseguimos! Que alegria! Meu Deus, depois dessa apresentação. Vocês sabem que eu tenho vergonha. Gente, que alegria, que prazer, que honra. A honra é toda minha, tá? De estar aqui, sentada nessa mesa com vocês. Vocês fazem parte da minha história, da minha vida. Vocês sempre sabem que eu sempre choro, né? Por favor, hoje gente, não, né, Hoje Thay? eu não vou chorar, que eu vim maquiada. Mas eu não sei, eu não consigo conversar com ele sem chorar. Que isso? Mas é porque eu e a Jéssica, eles fazem parte de uma parte muito importante da minha vida, né? Nos receberam com muito carinho desde quando a gente chegou na Igreja Embaixada. Então, são meus amigos, né? No particular mesmo, pessoas que eu posso contar, pessoas que oram, que às vezes eu acordo lá no WhatsApp e tá lá um áudio orando por mim, né? Passaram junto comigo o processo mais difícil da minha vida. Nunca vou esquecer das pessoas. Porque a gente nunca vai poder esquecer, e a gente não pode esquecer das pessoas que passaram, estiveram com a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque no momento bom é muito fácil, né? Todo mundo quer estar, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer conversar. Mas no momento que a gente tá ali quebrado, que a gente às vezes não quer nem ver ninguém, mas o amigo, ele tá ali. Eu tô contigo, eu tô aqui. Então, vocês são essas pessoas e eu nunca vou esquecer de tudo que vocês fizeram por mim, pela minha casa. Então, é uma honra pra mim poder chamar vocês de amigos. Ai, agora nós que vamos chorar, gente! Gente, a honra é nossa. A honra é nossa. Tá demais, né, amor? Ela é demais. Sem rasgar cedo aqui, mas, né, graças a Deus pela tua vida, né? E que alegria, Thay, receber você nessa mesa, porque assim, vou te falar uma coisa, essa mesa tá bombando, tá? Não, amiga? eu tô tão feliz com essa xícara aqui. Eu não sei fingir que o show é aqui. Tá, vai lá. É isso aí. Ninguém sabe o que tem aqui dentro. É um chá, é um café, o que é? O que é que tem aí dentro? Só o que tem aqui pra vocês saberem. Thay, para nós é muito especial poder te receber hoje aqui, né? Nós sabemos que você tem toda uma história, apesar de ser jovem, né, minha amiga? Muito jovem, mas você tem uma história, você tem uma família linda. Você, como eu disse já aqui, né, é serva de Deus, carrega uma unção muito especial. E claro que, né, gente, hoje nós não poderíamos falar de outro assunto, né, que não fosse realmente propósito. Para quem acompanha a Thay, conhece, né, ela, além do ministério, mas também naquilo que ela compartilha do dia a dia, propósito é algo que está evidente na vida dela, né? E hoje, Thay, a gente vai justamente falar um pouco sobre isso, sobre propósito, sobre família, sobre o seu testemunho, né, sobre aquilo que você tem para compartilhar, e você tem feito isso, né, nas suas redes.
E também sobre alguns projetos que a gente Alguns, sabe que para né, 2026 você já tá- acontecem alguns, Sim, né, que a vai gente acontecer. sabe. Uhum. E outros novos que virão aí para 2026. Então, essa mesa hoje é para isso. Amém. Né? Glória Entre a Deus. amigos, para a gente compartilhar de isso tudo aí, um Thay. pouco. Queremos que fique à vontade, amiga. É isso. Gente, pra mim é E uma claro, alegria. gente, ela já ia começar. Concorda. Não é por nada, mas tem que rolar música, né? Tá, tem, né? depois. Tudo bem, nem que seja Foi. pelo menos um trechinho ali, né? Tá. Por favor, né? Tá, Thay? tá. Mas tá, vamos desenrolar primeiro a conversa. Se a gente conseguir cantar no final, a gente... Tá bom, vamos lá, Tá vamos achando lá. fácil, a gente vai terminar chorando, você vai terminar a gente rindo. nunca E sabe. se a gente já começar cantando, então, amiga? O que tu acha, O Thay? que tu acha já? Porque vai Meu que não Deus. dá depois, né, O que o amiga? pessoal da Não live sei. tá achando, hein? Tá, gente, ó, fica na live aqui comigo, vai compartilhando, tá? Tamo junto. Eu então vou cantar um pedaço de uma canção, que é uma canção que ela me sustentou durante esse processo, né, que eu vivi, que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui, mas que é uma canção que eu tenho compartilhado nas igrejas também, e eu acredito que tem feito parte da vida de muitas pessoas, tá? Então, assim, sem aquecer, aquela coisa, Não, tá? sim, Zero do nada, né? Do nada. Mas vamos lá. Essa música diz assim: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Tayane e Larine arrebentando! De começo Meu já Deus, aqui! Meu meu Deus, Deus, na presença de Deus aqui. Essa música é Meu linda, Deus, né, é gente? linda, né, Olha como Thay? ela fala, né? Como o Senhor nos enxerga, né? Nos nossos dias difíceis, troca as nossas vestes, né? A Bíblia diz que ele troca o nosso choro por alegria, né? Ele nos dá um óleo fresco sobre a nossa cabeça, roupas novas. E é exatamente isso que eu tenho vivido da parte de Deus, assim, sabe? Nesse tempo. É, né, minha amiga? A gente Tá, sabe. a gente tem Pode falar. acompanhado você, né, já há algum tempo, né? Uhum. E realmente, quando nós falamos que respeitamos muito a unção que você carrega, isso é uma verdade. Não só nós, eu acredito, mas todo o público, né, que te conhece, que tem o prazer de escutar a Tayane Larine, né, entende o que você está carregando, a unção que você está realmente exalando. E isso é notório, né? Então a gente louva a Deus, né, que o Senhor continue te usando. Mas assim, Thay, quando isso começou? Quando você ainda era jovem, né? O louvor sempre teve dentro de você. Já pensou em outra coisa sem ser adoradora? O que eu mais pensei foi em qualquer outra coisa Pois é. menos em ser ministro de louvor. Então, eu fui criada num lar evangélico, né? Num lar cristão, assim. Então, eu cresci em um ambiente cristão mesmo, Sim. né? Eu sempre falo assim, que eu dormia embaixo dos bancos da igreja. Legal. Literalmente. Então, os Coisa meus pais boa. eram de vigília, Uhum. de... Te entendo. não sei o que, de oração e tal. E estavam os 5 filhos lá, eram 5. Cinco. A mãe levava a tarde da bênção. Nossa, mas não era o que a gente vê hoje. Aham. Era oração, era a tarde inteira orando. Uhum. E a gente tem que estar ali, ajoelhado, orando. Então, eu fui criada nesse ambiente, assim. E eu lembro de cantar, assim, desde, sei lá, 6, 7 anos. Eu era uma Nova. dupla com a minha irmã. A Olha. gente era uma dupla. E aí a gente cantava, então... Eu me lembro do primeiro congresso infantil que a gente fez, a gente cantava com fita. Vocês lembram da fita? cassete? O quê? Tinha Meu que Deus, desenrolar a caneta, caneta, caneta. Então a gente cantava em... Não dava nem pra perder a entrada, né, Não amiga? tinha, Tinha que ir tinha. direto ali, né? E a gente cantava, então assim, tia Jô, né? Aquela coisa. Então eu cresci nesse ambiente, assim, então desde que eu me Que conheço por legal. gente, eu canto. Uhum. Porém, o ministério, ele entrou na minha vida depois. Porque, né, ter o dom, cantar é uma coisa, mas tu ser chamado para algo específico é diferente. E eu tentei fazer de tudo, né? Qualquer outra Sério, coisa. Thay? Conta pra nós. Eu já tive uma marca de roupa, eu queria ser empresária no ramo da moda. isso aí, Olha Eu queria aí. ter uma Sabendo. loja em cada canto do país, entendeu? Era isso que eu queria pra minha vida. Uhum. Mas o Senhor me pediu, né? A minha marca de roupa. E foi nesse tempo aonde o Senhor... Aonde começou o Mulheres com Propósito. Uau. Foi, porque Foi aí que nasceu. Foi aí que nasceu. Aham. Porque foi de um processo de desenvolvimento pessoal meu. Uhum. O Senhor, um dia só que eu cantava na igreja, cantava no Uhum. ministério de louvor e tal. Só que eu não exercia um ministério de fato. Sim. Eu só cantava pra Uhum. estar Tava ajudando na escala, a tá servindo. tudo bem, né? Ok. Uhum. Mas eu não vivia isso com intensidade, né? Entendi.
E eu tinha essa marca de roupa e um dia Deus olhou pra mim, usou um profeta e falou assim, ó, você não está fazendo aquilo que eu te criei pra fazer. Meu Deus. E eu falei, como assim? Não. Eu canto, vou na igreja, dou o dízimo, sabe aquela coisa assim? Eu sou crente de berço. E aí eu entrei numa guerra profunda, assim, com o Senhor. Eu lembro que naquela noite eu não dormi. Eu chorava, assim, eu falava, como assim Deus não tá gostando do que eu tô fazendo? Como assim eu não tô fazendo aquilo que Ele me criou pra fazer? Deus. E aí eu sabia no fundo que não era aquele lugar. Porque se eu não tenho problema ter uma marca de roupa, ser empresário no ramo da moda, eu tenho amigas que Deus pediu que elas abrissem. Mas não era aquilo que Deus tinha pra minha vida. Olha aí. E sabe, Thay, antes de você continuar o testemunho, né? Existe algo muito profundo nisso. Porque assim, quando Deus nos chama para algo, e a gente normalmente tem as nossas expectativas, né? Eu quero isso, eu vou construir dessa forma, eu vou projetar desse jeito. Como você disse, né? Eu quero ter as lojas e isso e aquilo, e automaticamente vou estar cumprindo meu propósito também. Vou estar ali louvando, vou estar participando, Qual né? o problema final, né? Qual o problema final? E aí, quando Deus vem e diz, igual você falou, passei a noite toda chorando, por quê? Você tinha que entregar o seu Eu Isaac. tinha que entregar. Né? Aquilo era muito importante pra mim, assim, sabe? Porque pra uma menina que dependia de doação de roupa Sim. pra ir pra igreja, que às vezes dependia de doação de alimento, ter a própria marca de roupa, ser empresária, era tudo que eu queria, tava vivendo um sonho. Mas é o que eu sempre falo, né? Sonho é diferente de propósito. Sonho é aquilo que eu projetei pra mim e propósito é aquilo que o Senhor sonhou pra mim. Então é diferente. Olha aí. E quando eu decidi abrir mão da minha marca de roupa, foi onde todo o processo começou. Porque aí eu comecei a entrar de verdade numa profundidade com o Senhor, de mergulhar na palavra, porque eu queria entender o que é cumprir aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. O que era viver o que o Senhor tinha sonhado pra minha vida? Porque Ele falou que eu não estava vivendo aquilo que Ele sonhou pra mim. Então, o que era isso de fato? Aí eu comecei a entender o que era propósito. Daí eu fui pra palavra, eu fui pra oração, eu abri mão da minha marca de roupa. E não foi do dia pra noite, porque quando a gente conta parece que foi uma transformação rápida. Processo, não foi. Né, Foi um processo, eu comecei a olhar pra dentro de mim, ver aquilo que precisava ser mudado, transformado. E nesse processo eu comecei a fazer lives, aonde eu comecei a compartilhar com mulheres aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Para onde o Senhor estava me chamando, de volta para o meu lar, de volta para minha casa, olhar mais para dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, desenvolver mais o meu chamado, que é o meu ministério, que não é o propósito total, que a gente acha que propósito é um ministério, não é. É toda a minha vida com o Senhor. Então, tem gente que vive um ministério, mas não cumpre o propósito dentro de casa, então não resolve. É verdade. Então, a gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida. E eu entendi que o cantar, o pregar, ele era um chamado de Deus. Por isso que eu sempre fugi. Sim. Porque quem foi chamado nunca vai querer cumprir. É bem isso. Quem se coloca, quem quer, não foi chamado. Quem foi chamado sempre foge. Eu não vejo uma pessoa na Bíblia que foi chamada por Deus que não disse pra Deus, não, eu não sou capaz. Não, eu não posso, eu não quero. Moisés, Jonas, todos quiseram fugir. Né? Então, quem foi chamado de fato, gente, vai arrumar 1000 desculpas, vai querer fazer qualquer outra coisa, mas não adianta. Eu falo, Thay, que Deus é um Deus que... Ele deve ter um excelente humor, né? Deve ter olhado assim e falar assim, agora vai. Agora eu vou, né? Mas assim, eu não quero, não. É tu mesmo que Deus quer. Tu mesmo que Deus quer. Porque não é sobre a gente, né? É sobre aquilo que Ele pode fazer. Então, quando eu aceitei isso de fato, assim que eu comecei a viver as coisas extraordinárias de Deus, aí Ele começou a me transformar minha casa, minha família, começou a transformar, o meu ministério também começou a tomar uma outra proporção. E aí, quando de fato eu achei que eu já estava vivendo tudo isso no Senhor, já tinha abrido mão da minha marca de roupa, eu já estava vivendo, né, o meu chamado, foi aí que começou uma outra transformação na minha vida, né, que a gente pode compartilhar daqui a pouco. Com certeza. Tá, e antes da gente entrar, né, um pouco mais no seu testemunho de vida, compartilhar tudo isso, você estava falando, né, sobre a questão da gente realmente, né, entender um propósito, né? Eu entendo muito isso quando eu paro para pensar que não é o que eu quero, como você disse, né? Propósito é o que o Senhor quer para mim. E muitas pessoas, talvez, elas têm essa dúvida. Por quê? Ainda não descobriram sua identidade realmente em Cristo, não sabem quem são, ainda buscam se conhecer, realmente descobrir quem são. E muitas vezes elas ficam esperando assim, Deus usar um profeta para vir e falar.
né? Exatamente. Você, Jéssica, tem que fazer isso. Ó, você vai ser direcionada para isso. Mas assim, como de fato, né? Eu sei que você fala muito isso, né, na tua mentoria, nos conteúdos que você compartilha, e você tem compartilhado também, né, sobre uma vida abundante, não apenas, né, na questão espiritual, como você falou, né, não tá só linkado a ministério ou a chamado, mas como que a pessoa realmente pode, Thay, trazer para ela mesma, né? Como você falou, foi eu descobrir aquilo que Deus tinha como propósito para mim, né? Porque as pessoas têm muito essa dúvida, né? A Jéssica fez uma pergunta excelente. É justamente isso, né? O que você mais ouve, né? Eu não sei ainda muito bem como é o meu propósito, o que é o meu propósito. Tá. Hoje você trabalha muito com isso, né, Thay? Sim. Defina pra gente aí, Tá. pra essa galera Vamos entender. lá, mentoria gratuita. Só spoilerzinho, só spoilerzinho. Quem quiser saber mais, Quem quiser saber Arrasta mais, pra cima. arrasta pra cima. Não, mas é muito interessante, assim, ó, porque eu levei um tempo pra eu entender, né? E eu ainda tenho entendido muitas coisas do Senhor, assim, buscado dentro da palavra de Deus. Mas, de fato, ela começou com um processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, é o que a Jéssica falou. Tem muita gente que não sabe qual é a sua identidade. Então, tá cheio de crença, tá cheio de trauma. E a gente precisa primeiro descobrir nossa identidade em Cristo. Como que eu descubro a minha identidade em Cristo? Eu primeiro vou entender quem Deus é. Depois que eu entendo quem Deus é, eu entendo quem eu sou. Porque foi o que Pedro, a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala para ele, bom, bem disseste tu, Simão Barjonas. Mas tu serás chamado Pedro. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, quando, de fato, Pedro entende quem Cristo é que ele tem a sua identidade revelada. É isso. Pronto, identidade a gente procura em profundidade com o Senhor, em intimidade com Deus. Isso é uma coisa. Eu preciso da minha identidade para viver meu propósito. E o que é propósito, né? Afinal, o que é propósito? Então, olha só. Propósito é toda a minha vida com o Senhor. Eu vou precisar olhar para todas as áreas da minha vida para saber se de fato eu estou cumprindo um propósito. Muito bom. Porque propósito é aquilo que o Senhor me criou para ser, identidade, e fazer. Uau. Então eu estou aqui na Terra por um motivo. Que motivo é esse? É isso. Não existe um motivo só. Aí a gente entra em uma outra definição, que a gente tem que entender que existe uma diferença entre chamado, missão e propósito. Uau. Muito bom. Missão e chamado estão dentro do propósito, mas não são só o propósito. Então, nós, mulheres, temos várias missões. A gente tem a nossa casa, a gente tem o nosso casamento, a gente tem um trabalho. Se o nosso trabalho glorifica o nome do Senhor, ele está dentro do propósito, ponto. A gente tem várias outras funções que são missões. Missões que o Senhor nos dá. Tem pessoas que têm uma missão só, tem outras que têm várias. Sim. São missões, é aquilo que o Senhor vai nos dando ao longo do caminho para que a gente cumpra. Isso faz parte do plano que ele tem para nossa vida, que é o propósito. E aí tem o chamado. O que é o chamado? O chamado é algo específico, que geralmente é algo espiritual, que é uma área em que o Senhor vai nos usar para alcançar pessoas. Muito específica. Então, tem pessoas que têm um chamado para o louvor, pessoas que têm um chamado para a palavra, um chamado missionário, um chamado pastoral, que a gente pode chamar de ministério. Isso. Né? Ou não só um ministério dentro da igreja, mas um chamado muito específico. Parece que a pessoa nasceu para aquilo. E não são todas as pessoas que têm um chamado. Tem pessoas que têm missão, propósito, mas não têm chamado. Uau, essa eu não sabia, minha amiga. Boa, Tá aí. muito boa. Quer saber mais, né? Vocês querem saber mais. Por quê, gente? Porque quem foi chamado, né, não tem como fugir. E o chamado, ele se apresenta pra gente desde cedo. Meu Deus. Sempre desde cedo. Você vai olhar para os homens e mulheres da Bíblia que foram chamados por Deus para cumprir alguma coisa, aquilo já estava nítido desde a infância dele. É só você olhar para a história que você vai entender o quanto o Senhor preparou essas pessoas para estarem no lugar que Deus queria que elas estivessem, um lugar específico. Então elas vão passar por coisas que outras pessoas que não têm um chamado não vão viver. Não suportariam. Não talvez. suportariam. Meu Deus. Por isso que chamado, propósito e missão são diferentes. Propósito todo mundo tem. Eu posso aceitar ou não viver o propósito. Exato. Por que eu posso aceitar ou não? Porque é responsabilidade minha viver o propósito. Porque eu preciso olhar para as minhas ferramentas, eu preciso olhar para aquilo que eu tenho, eu preciso olhar para minha casa, para minha estrutura e pensar de que forma eu posso glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que eu tenho. Porque a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é propósito. É usar todas as minhas ferramentas, tudo aquilo que eu tenho para glorificar o nome de Deus. Então, é o que a gente estava falando. Tem gente que tem um ministério, mas a casa tá uma bagunça. Não vive propósito. Não é verdade. Tem gente que tem um chamado, mas as finanças tá uma bagunça. Não tá vivendo propósito. Porque propósito é, de fato, glorificar o nome do Senhor em tudo. É a vida que ele sonhou para mim. É uma vida abundante. Propósito é isso, ponto. Então, quer descobrir o seu propósito? Olha para sua vida, vê se tudo que você tá fazendo glorifica o nome do Senhor com as suas ações, com as suas palavras.
com a sua casa, com as suas finanças, com o seu ministério, com tudo, com a sua saúde. Tudo o que tiver ao teu alcance para glorificar o nome do Senhor deve ser feito. Isso é propósito, a vida que o Senhor sonhou para você. É isso. Esclarecidos? Gente do céu! Bispa Thay tá mandando ver. Até o Márcio tá aqui aplaudindo. O Márcio chorando. Thay, algo incrível, né? Assim, né? O Senhor é muito bom, né, amiga? Bom, Deus fala inteiro. assim ao nosso coração Maravilhoso. em tempo e fora de tempo, né? Eu costumo dizer. Eu falo muito pro Will, assim, existem momentos na nossa vida que, como você disse, quem tem um chamado vai passar processos que pessoas talvez nunca suportariam passar, né? Porque estão em direção a realmente viver uma vida com propósito, né? Hoje a gente tem o casamento com propósito, né? Hoje a gente tem o papo com propósito, justamente porque são os chamados que o Senhor nos entregou, As nossas né? As nossas missões. missões. E Exato. sabe, Thay, a gente ficou um tempo. Lembra que a gente tinha o programa de rádio, inclusive você foi, né? Esteve conosco ali. E a gente ficou um tempo Meu sem Deus. Isso é- dar seguimento a isso. Né? E a Alguns gente meses, tinha né? no nosso coração em trazer o papo com o propósito. Já estava, né, sendo gerado ali. E a gente viveu um processo difícil, né, meu amor, nesse Meu caminho de Deus, meu espera. Deus. E a gente, assim, muitas vezes, Thay, a gente acha que as coisas elas vão ser fáceis, né? Simplesmente porque, tem um chamado, né? As Deus. coisas vão acontecer porque tem um chamado. Deus se engana. São difíceis de Muito serem pelo contrário. conquistadas, né? São coisas que realmente, assim, eu vejo que a gente tem que conquistar pelo esforço, Uhum. né? Assim como foi, né, com Josué, anima-te, esforce-te, tem bom bom ânimo. Isso aí. Mas, assim, eu entendo também hoje, a gente vivendo essa realidade, né, de toda essa estrutura, né? O Márcio aqui que abençoa a nossa vida, está acompanhando a gente. Sim. Tudo isso que a gente está vivendo. Eu falei pro Will, né? Parece que a gente viveu um destravar quando a gente começou a viver novamente um dos chamados que o Que Senhor coisa, nos né, entregou. Thay? Destrava, gente. Parece Esquece. que todas as outras áreas, minha amiga, Flui. começaram a fluir, fluir, as coisas porque nós voltamos, acontecerem. colocando um pezinho de novo dentro Exato. daquilo que o Senhor já É, tinha determinado para nós. Exato. E assim, foi assim, porque a gente não tinha nada. E aí, de repente, né, meu amor, apareceu a oportunidade. Eu falei, e aí, bora? Ele, bora, A vamos gente colocou fazer. o pé e Deus colocou o chão e nós Uau. precisamos... E aí Deus preparou a pessoa, e Deus foi preparando a estrutura, e Deus foi, sabe, fazendo tudo acontecer, amiga. Eu quero até, né, eu ia falar ponderar, mas não, mas eu quero acrescentar isso que a Jéssica tá falando aqui, né? Que assim, tá, ficou muito visível para nós isso, essa questão, né? Então, 2025 foi um ano bem delicado para muita gente, né? Para todos nós. E para nós não foi diferente, né? A gente teve muitas situações. Só que a partir do momento que nós entendemos que nós já sabíamos, né? Entendemos, a gente já sabe, mas que a gente resolve obedecer, porque posicionar, obediência, É isso aí. posicionamento, É. ela vai custar uma renúncia muito grande. Ela vai custar um preço alto. É uma tá? entrega. É uma entrega. São E a os 3 pilares para viver o propósito: renúncia, posicionamento e obediência. Aí, ó. Olha aí. E a partir do momento que a gente, sabe, não, vamos fazer, colocamos o pé, colocamos o pé no propósito, pronto, Deus, Pronto. start novamente, vamos lá, Vamos vida lá, abundante vamos de lá. novo. Destrava, né? Destrava, É isso, vai. destrava. Não vai ser fácil, vai ter luta, vai sangrar, mas eu tô aqui para estancar, eu tô aqui para curar, para descer o óleo, né? E assim, eu tô aqui as para poder guerras não abençoar. param, As- Não continuam. param. E nunca vão parar. E muito nunca pelo vão contrário. parar, né? Até porque o inimigo das nossas almas, ele fica ali como um leão, É. né, ao nosso redor, assim, de qualquer forma, tentando nos atacar. É isso. Isso é muito, muito interessante, assim, quando a gente realmente decide obedecer. Porque a pessoa, eu não tô vivendo o propósito, como que eu... Primeiro, a gente precisa olhar para as nossas ferramentas. O que vocês têm? Vocês sempre foram bons comunicadores, vocês sempre falaram sobre casamento, são exemplo, né, como casal. Usar isso a favor do reino de Deus é cumprir o propósito de Deus. Isso. Então as pessoas precisam começar a olhar para aquilo que elas já têm. É verdade. Olha isso! É isso. E aí, quando você aceita o que você tem, por que acontece? Tem gente que não aceita o que tem. Meu Uhum. Deus, Ele quer o cara. do outro. Uau. Então, o meu não é suficiente. Meu Deus. Então, Davi, ele por que ele era esse, né, um homem que agradava o coração do Senhor? Porque ele sempre esteve em um lugar de obediência. Então, quando ele era pastor de ovelha, ele não tinha nada, mas ele tinha o quê? Uma funda e 5 pedrinhas. Isso. E ele lutava com aquilo. Era a arma dele. Depois ele tinha o quê? Ele tinha uma harpa para tocar, os espíritos maus do rei saíam. Depois que ele chegou no trono. Exatamente. Então, assim, o propósito do Senhor, né, o legado que Deus tinha para a vida dele era estar no trono, né, para poder trazer de volta a Arca da Aliança, né, para o povo de Deus. Mas Davi sempre esteve nesse lugar de obediência. E não tem como a gente viver o propósito se a gente não
obedece, se a gente não renuncia, se a gente não se posiciona. Porque o posicionamento é se responsabilizar. É isso. É se autorresponsabilizar. isso mesmo. Porque é muito fácil a gente culpar o outro, ou dizer que o outro tá mais na frente, o outro tá melhor. Mas o que você tem? Porque tem gente achando que propósito, gente, é estar em um lugar alto, é estar em visibilidade. E se tudo que Deus tiver pra você, mulher, é o seu lar pra cuidar? Meu Deus. É isso. Se tudo que Deus tiver pra você é uma empresa pra administrar, sabe? Isso. Então, se esse é o lugar que Deus tem determinado pra sua vida, se é naquele lugar que o seu coração queima, então vai. Então a gente precisa olhar pra dentro e dizer assim, aonde o meu coração queima? O meu coração queima no altar. É isso. É. Eu sou curada no altar. É isso, e como você falou, né, Thay, às vezes Deus tá chamando a mulher para casa, talvez alguém que tá aqui nos assistindo hoje, né, nesse podcast, Deus tá te chamando para algo, e muitas vezes pode ser para casa. Pode ser pra casa. E é muito difícil pra mulher. E como a mulher desvaloriza isso, né? E muito difícil muitas vezes, a mulher que trabalha fora, que tem toda uma vida, toda uma dinâmica. Eu vivi uma experiência como essa, né, e o Senhor me disse que queria nos de volta para dentro da minha casa, cuidando da minha família. Isso. E eu falei, Deus, eu não vou, tá? E eu comecei a viver processos tão dolorosos, né, meu amor? No trabalho, onde eu estava, parece que assim, nada dava Trava, né? certo, nada estava Trava. fluindo. E aí, um dia eu virei pro Will e falei assim, ok, eu decido obedecer. Eu vou pra minha Isso. casa. Aí eu fui pra casa. Aí eu fui naquela coisa, né? Agora Deus vai falar comigo. Agora Deus vai, né, ministrar o que Ele quer, vai transformar a pessoa aqui que precisa mudar muita coisa, né? E aí, Deus ficou em silêncio. E aí eu falei, uau, vim pra esse lugar onde Deus me mandou e Deus ficou em silêncio. Eu falei, ok, Deus, eu vou continuar vivendo o meu processo. E assim, eu fazia tudo com muito amor, com muito zelo. Eu cuidava, eu, né, preparava, eu amava, eu honrava. Mas, assim, o meu coração parecia que algo ainda tinha que acontecer, né? Até o dia em que realmente o Senhor me visitou de uma forma diferente, Thay. Eu acho que ali realmente eu entendi a minha identidade. O Senhor precisava me curar, mas para Ele me curar eu tinha que parar. Eu não podia estar ocupada demais, fazendo Distraída. coisas, distraída, para que eu fosse preparada nesse tempo, fosse curada, né? E a partir disso, sim, eu poder cumprir aquele propósito, chamado, a missão que Ele me entregou. Exato. Que não era dentro de casa, sim, faz parte, né? Parte. O meu ministério é a minha casa, mas tem uma outra missão, sabe? Então, queima, né? às vezes a gente fica assim, né? Distraído com coisas, né? Envolto com tantas situações e Isso tantas vai acontecer, coisas. na verdade, em vários momentos da nossa vida. Porque às vezes a gente tá aqui, tá num propósito, mas daqui a pouco a gente se desvia um pouquinho. Exatamente. O que o Senhor faz? Ele vai lá, né, nos isso. recalcula para aquele lugar que Ele quer. É isso. E é isso, eu sempre falo assim, ó, que o propósito, ele não é uma linha de chegada. Uhum. Não existe uma linha de chegada, cheguei no propósito. Não, ele é toda uma vida. Então tem momentos que você vai estar mais dentro da vontade de Deus, tem momentos que você vai se afastar um pouquinho. Só que o importante é você estar com o seu coração, os seus ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor quer para aquela fase da sua vida. Isso. Porque não é sempre que eu vou conseguir estar para sempre em cima do altar cantando. É verdade. Uma hora eu vou envelhecer, e aí o que eu tenho? Uhum. Entende? Então, são ciclos da nossa vida. Só que desde que a gente esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer, né, com o porque assim, eu sempre falo, gente, Deus sempre mostra. Uhum. É a gente que Isso, finge que cara. não ouve. É verdade. Não precisa levantar um profeta, Deus já tá queimando dentro do teu coração. Olha aí. Olha aí. Deus já tá falando, é que a gente tá fingindo que não é com a gente. Aham, verdade. desse Entendeu? jeito, Então a gente tá fingindo, então não precisa um profeta lá Deus usa já aí, ó. Mas Deus já tem falado no seu coração, só que a gente vai fingindo que não é com a gente. Por quê? Porque a gente tem a mania de querer controlar a nossa vida. É isso. E é aí que a gente se perde. É. Porque quanto mais controle a gente tem, mais afastado dos planos do Senhor a gente fica. É verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquilo que é nascido da carne é carne. Isso. O que é nascido do Espírito, ele vai para onde o vento sopra. Isso. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, ele só flui no Espírito. Então, que controle eu tenho sobre o vento? Nenhum. Nenhum. Que controle eu quero ter sobre a minha vida? Eu vou fazer isso, eu vou projetar aquilo. Projetos, metas, objetivos, excelente. Eu sou uma pessoa que ama desenvolvimento pessoal, eu treino pessoas para se desenvolverem, mas quando o nosso desenvolvimento pessoal bate com aquilo que o Senhor tem projetado, a gente larga tudo que a gente acha que sabe Exatamente. e segue aquilo que o Senhor isso. tem para nossa vida. Isso. É muito simples. Sim, é bem Muito isso. É isso. É Porque só- vai acontecer, vai acontecer, né, minha Vai amiga? acontecer. O que acontece é que pode se prolongar para acontecer. E a gente que prolonga. E a gente que É. prolonga, né? O nosso desenvolvimento ali diante do propósito, ou pode acontecer no tempo de Deus. Gente, o também. maravilhoso, propósito gente. para o povo de Israel era estar em Canaã em, sei lá, 40 Pois dias. é, É. pois é,
gente. E aí, Meu tu tá aí, tu tá aí, ó. E aí tava 40 anos, o 40 negócio, né? Eu fui essa pessoa, por isso que eu falo tanto sobre propósito, porque por mais que eu tenha nascido num lar cristão, cantava desde criança, quando que o meu ministério começou a se desenvolver? Muito tempo depois. Hoje eu tenho 30 anos, gente, eu recebia profecia de que eu ia gravar CD. Nem existe mais CD, eu não gravei um. Então, isso. assim, culpa de Deus, Deus não erra. Exato. Entendeu? Hoje, claro, tô lançando uma canção, né? Então, o CD Linda, era o que o profeta tinha sobre o quê? Gravação, Uhum. né? Ele falava com aquilo que ele tinha entendimento. Então, Deus não errou na profecia. A promessa de Deus sempre esteve de pé. É eu que não estava preparada para cumprir. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, você que tá nos ouvindo, fica ligado, fica querido. ligado. Fica ligado que o manto Hoje tem tá... cajado. Ó, tá cortando aqui, mas vai cortar aí também, olha que pra assistir. Verdade. Thais, que bênção. Glória a Deus pela tua vida. Né? Nós sabemos que você realmente tem levado uma vida, né, de adoração ao Senhor. Isso nos deixa muito feliz. Né? E em ver você sendo usada e ousada dessa forma. Glória a Deus pela tua vida. E tá, só que assim, a gente sabe que nessa caminhada também teve momentos muito difíceis, como você disse, sempre tem. Processo que muitas vezes ninguém vê, né, minha amiga? E ninguém vê. Só que você teve algo, né? Você passou por um testemunho muito forte recentemente, né, tá? Eu acredito que eu não sei se faz um ano, já faz um Vai ano. fazer um ano agora. É. E nós entendemos e respeitamos esse momento seu. Mas o que nos deixa feliz é ver como Deus está usando essa dor para poder alcançar outras pessoas, tá? Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, sabe? Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, né, da tua história, de como que você está vivendo todo esse processo, né? Com muito respeito, com muito zelo, né? Mas entendemos que o Senhor quer alcançar quem está nessa live, quem vai estar nesse episódio, e eu sei que muitos casamentos, muitas vidas também serão alcançadas, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, quando eu achei, já que eu estava vivendo tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida, né? O Senhor, ele veio com uma nova fase, assim, para minha história. Porque sempre quando o Senhor, ele quer nos elevar de nível de patente, vamos dizer assim, né? Sim. Aumentar a nossa patente, a gente passa por uma prova. Bem verdade. isso, tá? Né? E a prova que eu passei, eu acho que eu não desejo, assim, pro meu pior inimigo. Se eu tivesse esse coração de desejar mal pra alguém que não tenho, mas a gente não deseja isso pra ninguém, assim, porque... Acho que deu uma paradinha aí, tá? É a minha bateria. Tá. Porque foi realmente o processo mais difícil da minha vida, assim. Então, só que eu guardo algo dentro do meu coração, porque uma vez durante esse processo, eu tava num limite, assim, tão grande de mental e físico, que eu cheguei na igreja e o pastor Fausto e a pastora Roberta me atenderam e eu falei assim, hoje eu não vim pedir oração pelo Gui, hoje eu vim pedir oração por mim. Porque eu tava assim, Esgotada, assim, me arrastando, né? E durante a oração, o pastor Fausto falou assim como Esther, eu não tô te preparando para esse processo, eu já te preparei. Uau. Meu Deus. Você tá pronta para viver isso. Meu Deus. Eu achava que eu não dava conta, Meu Deus. Meu Deus. mas tudo aquilo que eu já tinha vivido no Senhor antes, Uhum. entendi da minha identidade, Sim. eu já ministrava sobre propósito, eu já estava com o meu ministério ativo, eu já estava em obediência ao Senhor. Sim. Aquilo foi muito fundamental para que eu sobrevivesse a isso. Imagino. Meu Deus. Muito fundamental. Porque só me sobrou Deus. Só me sobrou o Senhor, assim. Então, eu nunca imaginei que hoje, aos 30 anos, eu seria viúva, né? Com 2 filhas. Eu tenho a Ágata, que fez 9 anos agora. E a Eloá, que fez 2 anos. 2 princesas. princesas. 2. Tá lá. E a Ágata, né? Que é presente, assim, de Deus pra nossa vida. Então, eu nunca imaginei que eu estaria vivendo essa fase hoje na minha vida, né? Então, esse processo, ele começou, na verdade, muito antes, né, da internação. O Gui, ele já vinha apresentando, assim, desde que eu engravidei da Lolô, no puerpério, eu lembro já de estar dando mamar para ela e ele do lado já, assim, com arritmias, que eu pensava ser crise de pânico, a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí, levei a primeira vez ele pro hospital, acho que a Lolô tinha uns 6 meses de idade, e quando eu entrei no hospital pela primeira vez, a gente recebemos a notícia, eu e minha cunhada, eu acho que ninguém quer ouvir, né? Que o caso era grave, que se ele saísse dali, ele voltava, que eles não sabiam se ele sairia daquela internação, e ali começou todo o nosso processo. Sim. Foram quase 6 meses dentro de um hospital, né? Então, indo e voltando, vocês acompanharam isso. Mas durante todo esse processo, assim, o que me chamou a atenção era a paz que a gente tinha. O Gui, ele perdeu a audição na primeira internação. Foram muitos antibióticos, né? Que ele tomou. Para contextualizar, né? Ele tinha uma doença chamada síndrome de Bruton X, uma doença rara
que geralmente os médicos, eles vão ver só lá no livro médico mesmo, é difícil eles terem contato com alguém que tem essa doença. E essa doença não permitia que o Gui tivesse imunidade. Então, todo o tipo de imunidade do nosso corpo, ele não tinha nenhum tipo de defesa. Sim. E ele descobriu essa doença quando ele tinha 1 ano de idade, que foi quando ele tomou uma vacina de paralisia infantil, que pra gente ela protege, né? Ela vai. Mas no caso dele fez efeito reverso, porque ele não tinha imunidade pra combater, e aí ele parou de andar com 1 ano de idade. E aí os médicos foram investigar, descobriram que ele tinha essa doença. E aí, durante a infância, algumas infecções, tirou um pulmão. Mas quando eu conheci ele, tinha uma vida normal. Tinha uma vida normal, tinha 24 anos, eu tinha 15 para 16 quando eu conheci ele. E vivi uma vida normal. Então, nos casamos, né, em 2012, quase 15 anos juntos, 13 anos casados, tivemos as nossas filhas. E quando eu entro a primeira vez no hospital com ele, que ele tinha febre, que ele teve febre, assim, eu nunca levei ele pro hospital com uma gripe. Sem imunidade, ele nunca pegou uma gripe. Passou pandemia, eu peguei dengue, peguei Covid, ele nunca pegou nada. Então, desde que ele fizesse o tratamento imunológico dele, que era todos os meses, ele ia pro hospital e fazia esse tratamento, estava tudo certo. Só que em algum tempo essa doença ela começou a se manifestar. E a gente começou, médicos, e investigar e tudo mais. E aí, ele perdeu a audição na primeira internação, porque foram muitos antibióticos, muita infecção. Só que a gente tinha algo dentro do nosso coração que era uma paz. Então, eu escrevia pra ele, porque a gente só conseguia conversar escrevendo, né? E aí eu perguntava como é que ele tava, e ele falava que tava em paz. Eu falei, eu também tô em paz. E a gente viveu, né, esse período ali difícil, muito difícil, assim. Se eu for compartilhar tudo aquilo que eu vivi dentro do hospital, assim, dá um livro, e deu, né? Um livro, né, que logo tá aí. Mas foi um processo em que o Senhor, ele me moldou muito. Porque quando o Gui, ele voltou da primeira internação pra casa, o Senhor falou comigo, eu era loira, né? Vocês lembram, né? E o Senhor falou comigo assim, muda a cor do teu cabelo. Eita aí. Eu tava tomando café, e você muda a cor do teu cabelo. Eu ouvi a voz do Senhor assim, eu falei, mudar a cor do meu cabelo? Assim, faz tanto tempo que eu sou loira, né? Não me vejo mais morena. O Senhor pode mudar a cor do teu cabelo, porque eu vou marcar um novo tempo na tua vida. Meu Deus. Isso, o Gui tinha voltado da primeira internação. Eu falei, o Senhor vai curar o Gui, ele vai pregar, eu vou cantar. Glória a Deus, vou obedecer. Cheguei no salão, os meninos têm o costume de fazer a cadeira girar, né? Pra gente ver a transformação e tal. E eu ansiosa, né? Não tinha me visto mais morena. E quando ele virou a cadeira, eu tive uma visão. Eu vi a mão do Senhor assim, e eu como um caquinho, assim, quebrado na mão dele. E o Senhor falou pra mim assim, eu vou te fazer de novo. Meu Deus. Vou te refazer. Deus, tá aí. Bem nesse momento. Bem nesse momento. Meu Deus. Vou te refazer. E nesse processo o Senhor me moeu. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu não sobrevivi ao que eu vivi. Eu nasci de novo. Eu sou uma outra pessoa. Daí as pessoas perguntam, Thay, de onde veio a tua força? Como é que tu consegue? Como é que tu sobreviveu? Eu não sei. Eu não sei dizer. Senhor. Eu sei que foi a mão do Senhor, porque eu lembro, Gé, uma vez tu me mandou um áudio, né? E tu me falou que... lembra que tu contou um sonho, assim, que uma pessoa, ela atravessava um vale, e ela atravessava, e ela só ia conseguir atravessar esse vale cantando. Eu lembro. Tu lembra? Lembro. Eu tava passando roupa e eu não conseguia cantar nesse processo. Eu não conseguia Eu cantar. lembro. Dentro do hospital, não cantava. E aí, quando tu me falou isso, o Senhor falou pra mim assim, a tua arma de guerra é a adoração. Uau. E aí, quando nós voltamos pro hospital, eu comecei a louvar, eu fechava a porta do banheiro do hospital. Não tinha câmera ligada, não tinha microfone, não tinha altar, não tinha plateia. Meu Deus. E eu cantava ali dentro. Então, a minha arma de guerra sempre foi a adoração. Por isso que ninguém me tira do altar hoje. É isso. E eu lembro de pessoas dizerem assim, essa menina tem que se curar, tem que viver o luto, já voltou a cantar, vai entrar em depressão. Não, o altar me curou. Não tem lugar melhor pra se O estar, altar me né? curou. Isso, Eu tava isso. dentro daquilo que o Senhor tinha chamado Isso. pra fazer. É isso. Então, quando o Senhor falou pra mim assim, a tua arma de guerra é a adoração. E você foi uma das pessoas, já que confirmou aquilo que o Senhor tinha falado pra minha vida. Então, quando eu mudei a cor do meu cabelo, o Senhor mudou toda a minha história. E não foi porque eu mudei a cor do meu cabelo. É porque aquilo estava marcando um novo tempo que viria sobre a minha vida. Sim. Foi fácil? Claro que não. Eu dava tudo que eu tô vivendo hoje pra ter minha família de novo. Então, hoje a gente tá chegando no Natal, a gente tá chegando no Ano Novo. A gente passou o Natal dentro de um hospital. Nós passamos o Ano Novo, eram 10 horas da noite, no dia 31 de dezembro, quando a médica chegou dentro do quarto e falou assim, Thay, eu acho que a gente está chegando nas últimas 72 horas. Tava todo mundo preparando ceia de Ano Novo, tava todo mundo com família reunida e eu tava com meu marido dentro de um hospital.
recebendo uma notícia que ele teria 72 horas de vida. Meu Deus. Mas tu sabe que durante esse processo no hospital eu vivi tantas coisas no Senhor. Eu lembro que um dia eu saí do altar, assim, e ele foi para a última internação. Eu estava cantando, ministrando, ele saiu da última internação, e chegando lá ele já entrou em delírio, assim, ele estava já num processo de final, assim. Tá, só pra me lembrar, eu lembrei disso que você está dizendo agora, do dia 31, eu recebi uma mensagem sua. Se tu quiseres vir visitar o Gui, venha. Mas eu tava em São Paulo, lembra? Ah, Falei, eu lembro. sim, amiga. Ele falou, daí tu falou, venha, né? Daí eu falei, venha porque eu acredito que o Senhor tá querendo fazer algo. E eu recebi essa mensagem, eu falei pra Jéssica, olha a mensagem que a Thay mandou, né? E, nossa, eu queria muito, né? Mas era virada de ano novo, a gente ia passar o ano novo ali. E eu me lembro quando tudo aconteceu, a gente tava voltando, tava em viagem, a gente não conseguiu chegar a tempo, a gente tava na estrada. Então eu me lembrei, você contando agora, eu me lembrei, realmente. Sim, foi ali bem ali no dia 31. E eu lembro, assim, que o Senhor, aos poucos, ele ia me mostrando tudo aquilo que ele estava fazendo, sabe? Isso que eu ia perguntar. Aos poucos, o Senhor ia me mostrando e me dando muita clareza, assim. Eu lembro das médicas, elas conversarem comigo e elas diziam assim, ó, a gente nunca lidou com alguém com a tua sobriedade, cuidando de um paciente no paliativo. O Senhor me deu tanta sabedoria, tanta sabedoria, assim, tanta clareza. E não era porque eu sabia que ele estava indo embora ou não era, eu não sei. Eu só sei que eu sabia lidar com as coisas que estavam acontecendo. Você não Eu sustentada sabia, ele pelo estava Senhor, né, amiga? E eu tinha a sensação, Jé, de que era uma gota de graça por dia. Meu Deus. Não era mais do que isso. É isso. Era acordar e dizer assim, ó, eu só preciso sobreviver esse dia. Senhor, eu só preciso de uma gotinha de graça, mais nada. Eu pegava o meu carro, deixava as meninas na minha mãe, ou a mãe às vezes já estava lá em casa. Eu dirigia até a Unimed, chorando, orando. Eu chegava, estacionava o carro, eu me lembro assim, como se fosse hoje. Eu estacionava o carro, eu enxugava as lágrimas, eu via se eu já não estava mais vermelha, porque eu não ia entrar dentro do hospital, ele sabendo que eu estava chorando. Então, o Gui nunca me viu chorar, acho que ele me viu chorar 2 vezes. E uma vez que ele me viu chorar foi quando ele estava subindo a última vez para UTI, que eu lembro que ele estava assim, bem encolhidinho, assim, em posição fetal, bem mal mesmo. Tava com uma máscara de oxigênio. E quando eu entrei ali dentro, que eu entendi que ele tava indo, assim, embora, eu me joguei em cima dele, assim, comecei a chorar, que daí eu... E aí ele olhou pra mim, assim, ele não ouvia. Então ele sentiu só, né? Ele tirou a máscara de oxigênio e ele falou assim pra mim, não chora. Cada pessoa tem o seu propósito pra cumprir. Uau. Ele botou a máscara de oxigênio e dormiu. Meu Ali ele Deus. subiu pra UTI. Isso era perto do dia 24 de Meu dezembro. Deus. Ele ficou alguns dias na UTI. E quando ele subiu pra UTI, Will, eu quase não compartilho isso assim, mas como ele tava em delírio, os médicos demorando pra me chamar ali pra sala e tal. Assim, meu Deus, o que tá acontecendo e tal? Aconteceu alguma coisa. Eu fiquei ali do lado dele, segurando a mão dele enquanto eles passavam catéter. Eu fiquei ali segurando a mão dele enquanto eles faziam procedimento pra tirar líquido da coluna dele. Assim, pingando suor, Meu Deus. vontade de vomitar, Dor. com angústia, mas eu tava ali. Então ele nunca me viu chorar. Acho que uma vez, quando ele foi fazer um procedimento, eu me escondi, porque eu não aguentei, eu me escondi, assim, e passei mal ali, chorei e tal, depois eu voltei, mas eu lembro de olhar, assim, pela janelinha, ele tava só com os enfermeiros, me deu uma dó, eu falei, eu queria estar ali, mas eu não conseguia. Então, quando eu subi ali na UTI, ele tava amarrado. Ele estava amarrado pelas mãos, pela cintura, porque ele queria arrancar as coisas. Eu olhei pro teto, tinha sangue, pro chão tinha sangue. Então ele queria arrancar as coisas e sair dali. Então, assim, foi um processo que, se eu contar todos os detalhes, assim, fala assim, essa menina não sobreviveu, não sobreviveria. E outras coisas, assim, depois o Senhor foi me dando, né, o Senhor me pediu me colocar em um lugar como Neemias, de intercessão pelo povo. Meu Deus. Porque durante esse processo, como o Gui ele estava com muito delírio, ele já não tinha mais consciência. Quando a gente está chegando perto da morte, a gente quer rever a nossa vida, a gente quer pedir perdão por algumas coisas que a gente fez. Quem não? Quem nunca? Exatamente. Quando a pessoa se encontra com a morte, ela quer fazer as pazes com Claro. Deus, ela quer, não sei o que ele precisava fazer, mas todos nós vamos passar por isso um dia. Então, durante aquela estadia dele na UTI, muita gente tinha muita palavra para me dar, né? Gente que sonhava, profecia daqui, profecia de lá. E eu falei, não, eu preciso, né, que alguém realmente, que ele goste, que ele confie, pra vir orar por ele e tal. E aí encontramos um pastor e tal. E ele realmente confirmou, ele falou, Thay, ele tá se despedindo, ele tá indo embora. Né? E
o que tu acha que tá acontecendo? Ele perguntou, eu falei assim, eu acho que Deus vai recolher ele. Sim. Acho que Você já tinha... Deus já tinha falado isso contigo, né, Thay? Então, hoje Ou eu ministrado- entendo. Hoje eu entendo, assim, na época eu não entendia, Entendi. né? Uhum. Eu tive um sonho, eu tive alguns sonhos, assim, até um sonho eu compartilhei com ele, a gente fez uma campanha de oração lá em casa, eu falei assim, não, tem uma coisa de morte, espírito de morte, a gente orou, repreendeu, eu lembro que eu orava com a Bíblia na mão e ele ungia as portas da casa e as janelas da casa com óleo e eu expulsava o espírito de morte. Meu Deus. Meu Deus. Muito louco, assim, uns meses antes de ele ser internado. Uhum. Depois tive alguns sonhos, hoje eu entendo que era o Senhor me Sim. preparando, mas na época, né, a gente Sim. nunca vai imaginar que isso vai Nunca acontecer. sabe exatamente, Thay. Só que na última internação aquilo começou a ficar um pouco mais claro pra mim. Entendi. Porque daí não tinha mais como, eu olhava pra ele. Tá, é algo interessante, porque assim, no reino espiritual não existe espaço de tempo, né? Não. Então, toda a preparação que o Senhor trouxe, né, para você pode ter sido antes até da internação, mas no mundo espiritual, as armas já estavam prontas Já estavam e preparadas para viver eu usar, esse gente. momento. Impressionante. Meu Deus. Prontas pra usar. Uhum. E aí o Senhor me colocou nesse lugar de Neemias, assim, pra interceder mesmo por ele, porque ele não tinha consciência mais. Sim. Né? Ele não tinha consciência. A Uhum. gente conversava, eram conversas aleatórias, ele, Uhum. né, o delírio mesmo do estágio final. Hoje eu entendo, né? Sim. Mas na época a gente não conseguia, porque a gente nunca lidou com aquilo, né, e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a entrar em uma campanha de jejum e oração pela vida dele, assim. Sim. Eu falava, Senhor, o Senhor vai fazer alguma coisa? Ou o Senhor arranca ele desse leito de morte, Uhum. ou o Senhor vai dar descanso pra ele? Isso. Porque ele tava em cima de uma cama, Uhum. usando fralda, sentindo dor até pra tomar um banho de leito. Meu Eu falei, não é Deus. justo? É. Eu falei assim, o que o Senhor quer fazer? Uhum. E aí esse pastor foi lá, orou por ele, e aí ele veio e me confirmou, tá, e realmente tinha algo que Deus precisava fazer. Deus fez, Uhum. e Deus vai dar descanso pra ele. Aí eu tinha feito uma oração. Quando eu subi, eu li um texto com ele que diz assim, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Meu Deus. E foi o último texto que ele ouviu, que ele leu antes de falecer. Acho que era no dia 30 isso. Aí eu fiz a oração. Mais difícil da minha vida. Eu falei, Senhor, se o propósito dele nessa terra foi cumprido e o meu propósito com ele foi cumprido, e o Senhor realmente não vai tirá-lo dessa cama, então eu quero que o Senhor dê descanso para ele. Aí ele começou a entrar em coma. Meu Deus. Induzido não, natural. Ele Uhum. começou a dormir. Uau. Meu Deus. No dia Thay. 31, aí ele acordou às 10 horas da noite. Daí ele comeu, assistiu os fogos ali pela TV, colocou a camisa do Grêmio que ele gostava, um casal de amigo nosso chegou ali. Depois ele dormiu o dia inteiro, a minha cunhada foi dormir com ele no dia 2. Ele acordou, conversou com ela, riu, brincou, comeu, voltou a dormir. E no dia 3, a gente nunca ficou juntas, eu e ela em um plantão, porque a gente revezava. Uhum. Então, né, ela Sim. ficava um, eu ficava outro, e outra ia pra casa, aquela loucura. E naquele dia ela falou assim, não, eu não vou embora. Aí uma amiga minha falou assim, também não vou embora. Então a gente vai ficar nós 3 aqui, vamos passar a noite aqui. Uhum. Só que naquele dia eu tinha essa sensação de que ele ia. Porque eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou pra casa, era dia 3 da manhã, eu falei assim, eu vou dormir 1 hora, eu vou lavar o meu cabelo, eu vou deixar a roupa do velório dele pronta e eu vou voltar pro hospital. Meu Deus. Daí a Thay. minha mãe falou assim, eu falei sim, porque eu acho que o senhor vai levar o Gui hoje. Uau. Eu fui pra casa, eu tomei banho, eu dormi 1 hora, deixei a roupa do velório dele pronta, voltei. Aí eu ia trocar com a minha cunhada, que ela tava lá. E aí ela disse, não vou pra casa, vou ficar aqui só umas 9 e pouco da noite. Aí o pastor Maico, naquela hora me ligou, ele falou, minha filha, como é que tá aí e tal? Eu falei assim, pastor, eu acho que ele tá indo embora, mas a gente tá em paz, eu sinto que ele tá em paz e tal. Uhum. Eu subi pro quarto, aí eu sentei de um lado da cama, a minha cunhada sentou do outro lado da cama, e ele não tava ligado ao aparelho, nada. Ele tava tranquilinho, assim, ele tava dormindo algumas horas já com a cabeça, né, naquela posição, assim. Botei o oxímetro que a gente fala, né, Uhum. os batimentos do coração foram diminuindo, a oxigenação foi diminuindo, eu fui percebendo que ele tava indo embora, Uhum. segurei na mão dele, comecei a chorar, né? Uhum. Falei, ó, quero que tu saiba que eu tô aqui, mas ele não ouvia, não sabia se ele tava Uhum. sentindo também, porque Sim. ele tava, né, em Sim. coma, ele tava paradinho. Uhum. Quando a minha cunhada disse assim, eu não consigo dormir, sentou do lado da cama também, pegou na mão dele, ele apertou a minha mão, abriu o olho e foi embora. Uau. Meu Deus. Ela esperou Deus. nós duas, ele esperou nós duas estarmos ali, de mão dada com Uhum. ele, e ele foi embora. Aí eu achei que eu tava pronta, né? Falei assim, tô pronta. Eu queria estar ali quando ele fosse Uhum. embora. Uhum. E ele sempre falava, tu tem que estar aqui, tu tem que estar aqui. Uhum. Então a minha vida era estar no hospital, eu tinha que estar no hospital. Sim. Só que eu não tava. Uhum. Aí veio toda a realidade do processo que ainda, né, a gente vive. Então, quando ele foi embora ali, a sorte foi que essa minha amiga tava assim, porque eu caí no braço dela como se eu fosse uma Uhum. criança. Meu Deus. Eu não sentia meus braços, eu não sentia minha Sim. perna. Ninguém tá preparado eu para um entrei em momento choque. assim, né, amiga? E aí, durante muitos meses, gente, eu
tudo que vinha eu perdi todas as memórias que a gente tinha. O cérebro, ele é fascinante, né? Ele bloqueou de uma forma que eu só lembrava do dia do velório e do dia da morte. Durante meses. Eu dormia com essa imagem e acordava com essa imagem. Meu Deus. Então as pessoas, a Thay tá cantando, a Thay não sei o quê, da onde tá vindo tanta unção, da onde vem tanta unção? Já viu como é extraído o óleo? Azeitona é pressionada. Exatamente. Quanto mais esmagada, mais óleo ela derrama. Então não foi meu esforço. Foi um favor de Deus. Então hoje, poder estar em cima do altar, cantar e as pessoas serem curadas, ser ministradas, não é a Thay. É favor de Deus. É o óleo é o que ele decidiu derramar. Então, o que eu tenho vivido hoje no Senhor não vou dizer que é fruto de um processo, não. Mas é fruto de uma obediência. Amém. Porque processo todo mundo passa. Tem muita gente que perde, tem muita gente que passa por um processo difícil, tem perca de filho, perca do marido. Mas as pessoas, elas não entendem um propósito por trás daquilo. Propósito por trás da dor. Não sabem o que fazer com essa dor. É verdade. E quer descobrir o propósito de Deus para sua vida? Use a sua dor para curar pessoas. Seja curado e cure. Porque sempre vai estar escondido na nossa dor. Isso. Sabe? O Senhor sempre vai nos movimentar através daquilo que a gente viveu. Então, hoje, como o Will falou aqui no começo, é usar aquilo que eu vivi, porque Deus não desperdiça sofrimento, né? De jeito nenhum, tá? Deus não desperdiça sofrimento. E é usar isso para que outras pessoas sejam curadas. E assim, ó, testemunho, gente, eu poderia passar a noite contando do que o Senhor tem feito. E assim, amiga, você compartilhando, né, tudo isso a gente acompanhou um pouco, né, sobre esse processo, e realmente ninguém está preparado para viver um momento como esse. Né? E como você disse, não é o Senhor sustentando, né, e o Senhor te deu realmente uma visão daquilo que Ele faria, né? Ele iria te refazer novamente. E a gente vê que diante de todo esse momento que você ainda vive, ainda é tudo muito recente, né, na verdade. Mas a gente vê o Senhor te sustentando, trazendo uma unção nova sobre a sua vida e através disso pessoas sendo alcançadas. Quantas vezes no teu story eu vejo ali você compartilhando, né? Às vezes as pessoas colocam ali situações que estão vivendo, dores que estão vivendo e não sabem como. Né, elas não têm, talvez assim, o processo que você viveu antes, que te preparou para um momento como esse, muitas pessoas não tiveram. E hoje o Senhor usa a sua vida, né, para trazer alívio. Trazer alívio para as pessoas que ainda não sabem como né, viver esse momento, né? Porque eu vejo assim, ninguém está preparado para se despedir de alguém. E é uma coisa que todo mundo vai viver. É uma coisa que todo mundo vai viver um luto, gente. Exatamente. Todo mundo um dia vai saber o que é dor de um luto. É isso. E a gente só consegue entender quando a gente realmente passa por aquilo. A empatia não existe. Porque tu só vai, de fato, entender o que a pessoa tá vivendo se tu passar por uma dor semelhante ou igual. É isso. Exatamente. Thay, tava me lembrando, né, enquanto você tava aqui finalizando, né, que o ano passado, foi o ano passado? Retrasado, que vocês estiveram lá no aniversário comigo? Sim. Foi o ano retrasado, eu fiz 40, agora tô com 42. Ele já tava mais lentinho também. Aí eu me lembro, né, que eu tinha convidado vocês e eu fiquei tão feliz, né, de vocês serem aceitos e estar lá comigo naquele dia. Foi muito especial. E você cantou uma música que eu gosto muito, que eu pedi pra você, né? E enquanto você ministrava, compartilhava isso comigo, né, o Espírito Santo falou, meu Deus, né, a canção que a Thay cantou, que eu gosto, que ela também gosta, é uma verdade na vida dela. A gente tá quase acabando aqui o nosso tempo. Eu gostaria que você cantasse novamente esse refrão comigo, que é Palavras. Não sei se você lembra, lógico que sim, né? Eu gostaria muito que você compartilhasse um trechinho dessa canção, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente passa, tem muito a ver com a história, tem muito a ver com o nosso propósito, né? Palavras, né? Adorar, exaltar no meio de tudo isso é o que nos sustenta. A presença dele é que nos sustenta, né? E para servi-lo, a gente precisa até chorar muitas vezes. E é isso que acontece muitas vezes e outras pessoas não entendem. Não. Né? É que só as pessoas, elas só veem aquilo que você tá mostrando, exatamente, né? Tá. Às vezes, uma vez eu recebi uma mensagem de uma moça, numa caixa de perguntas, ela perguntou se eu, não sei se eu tinha saudade ou se eu não sofria pelo luto, alguma coisa assim. Eu falei, o que a pessoa quer que eu mostre? Eu no cemitério chorando? Exatamente. Não, gente, tô aqui no cemitério. Existe. Claro. Se tem um lugar pra eu chorar, se tem um lugar pra eu gritar, quantas vezes eu fechei a porta do meu quarto e eu gritei.
E eu falei, Deus, por que o Senhor me deixou sozinha? Uhum. Quantos processos eu vivi dentro do meu quarto, mas ninguém precisa ver. É o processo que você falou, Não, né, Thay? Que as ninguém pessoas vê, só vão dor que ver ninguém vê. o azeite sendo derramado. É isso. Exatamente. E é suficiente, É isso aí. sabe? Porque eu não tô aqui pra suprir a expectativa de alguém. É Eu já isso. passei dessa fase. Uhum. Alguém que passa pelo que eu vivi, pelo que eu passei, não tá mais preocupado com o que as pessoas vão É pensar. isso. A gente nasceu Glória de a Deus novo. por isso, é isso. A gente nasceu de novo, a gente tá vivendo aquilo que o Senhor tem. Isso, tá. É Sabe? verdade. Glória a Sofrendo Deus. mesmo, Uhum. como o Will falou. É. Tem hora mais feliz, tem horas mais Uhum. difíceis. E a mas gente tá vai ali. indo, né? É. E a gente vai indo. É é só isso aí. aguardando Jesus voltar, né, Só minha aguardando amiga? Jesus Glória voltar, a glória a Deus. Deus, encontraremos Maranata, né, todos lá. amiga? E aqui a gente tá só pra É isso. cumprir o isso. propósito mesmo. É isso Tá, mesmo. a gente tá finalizando. Pode deixar pro final se quiser o trechinho, Ah. né? Mas antes, né, amor, a gente queria perguntar, Thay, da mentoria, né? Quero saber da mentoria, quero saber Do das single, novidades, né? Quero saber da música que você lançou, Meu né? Deus, é muita coisa, Thay. Infelizmente, né? Não dá- Nossas Deixa eu ver se eu agendas, né, consigo amiga? colocar aqui, não Nossas dá. agendas ali, a gente não conseguiu estar presente. Lembra que eu te mandei mensagem? Meu Ai, não vou Deus, conseguir, Thay, amiga. Mas vai assim, sair logo logo, gente. É. Engraçado, né? Esse tempo, assim, foi um tempo de perca, foi um tempo, assim... Nossa, sabe quando tu fica assim, eu só preciso que 2025 acabe? Uhum. Mas também foi um ano de favor de Deus sobre a minha vida, porque eu vi muito cuidado de Deus sobre a minha vida. Amém. Então, eu tinha um livro que eu queria escrever já há muito tempo. Só que eu só consegui escrever o primeiro capítulo dele no segundo dia de luto. Uau. Meu Deus, Thay. No segundo dia de luto, eu escrevi um capítulo inteiro daquele Meu livro. Deus. Meu Deus. Em 9 meses aquele livro estava pronto. Meu Deus. Meu escrito. Deus. 9 meses. Meu Tempo Deus. que leva para uma criança nascer. Uhum. Meu pai. Ele vem, daqui a pouco ele vem. A gente tá na parte, Uau. né, Uhum. Edição. de edição e tudo mais. Glória a Mas foi o Deus. tempo que ele foi escrito. Uhum. Glória a Nesse Deus. tempo o Senhor me deu uma canção. Uhum. Uau. Né? Não tenho mais pra onde voltar, a sua graça me alcançou. Então, essa canção, eu fiz ela dentro do carro, eu acho que numa das fases mais difíceis do luto. Eu falei, Senhor, se eu parar tudo agora, eu não tenho pra onde voltar. Uhum. Vou voltar pra onde? Eu vou fazer o que da minha vida? É. Porque não sobrou mais nada. Uhum. Só tem o Senhor. Por mais que a gente esteja cercado de pessoas, de amigos, Uhum. isso é muito bom. Eu tive uma rede de apoio assim, ó, o Senhor foi muito cuidadoso comigo. Uhum. Glória a Deus. Mas quando você tá com um buraco na tua alma que ninguém pode preencher, é só verdade. Ele. É verdade. É só o Senhor. E eu falei, Senhor, pra onde eu vou? Uhum. Eu não tenho pra onde ir. E essa canção, ela nasceu ali. Uhum. Que eu sou livre no Senhor, sabe? Glória Livre a pra Deus. viver o que o Senhor tem pra minha vida. Livre Amém. pra É isso. para adorar o nome do Senhor, sem algemas, sem o peso, né, que o luto nos traz, dizendo assim, ó, você não tem mais nada. Vocês sabem que um dia, meu Deus, eu falo, né? Um dia eu não muito tempo não. Eu não tive depressão, estive deprimida, mas eu não tive depressão profunda, Sim. que normalmente as pessoas têm no luto. Eu tive um processo de depressão antecipatória, que a gente fala, luto antecipatório. Uhum. Que é quando eu vivi isso tudo dentro do hospital. Então, Uhum. dentro do hospital, sim, eu tive uma depressão. Uhum. Fora, depois que o Gui foi embora, aí eu ia entrar na palavra, mas não vou conseguir, vou correr. Uhum. Que eu ia falar de Davi, quando ele perdeu o filho, que ele chorava, e depois que o filho Uhum. foi embora, Foi embora. ele botou roupas novas, Roupas ele vou vestes. seguir. O que eu podia fazer, eu fiz. A minha sensação com o Gui era essa. Entendi. Eu fiz o que eu podia. Uhum. Daqui pra frente eu não tenho mais o que É fazer. verdade. O Senhor quis levar ele. É. O que eu posso fazer contra a vontade de Deus? É isso. Nada. O Senhor colocou roupas novas em mim e fui embora. Então, essa canção, ela nasceu desse momento, assim. E teve um dia que eu fechei a porta do meu quarto e eu ouvi o diabo falando comigo. Verdade, Thay. E ele falou assim, ó, fecha Foi te tudo. confrontar. Fecha tudo. Apaga as luzes, fecha a cortina, fica aí no escuro. A tua vida não faz mais sentido. Tu já perdeu tudo. Meu Deus. Se entrega. Por que tu não se entrega à depressão? Eu ouvi. Meu Deus. Eu fechei a porta. Eu fechei a cortina. Eu olhei meu celular. Eu ia deitar. Eu juro que aquele dia eu queria assim, sabe quando tu quer dormir, que tu quer esquecer do mundo? Uhum. Uhum. Eu levantei, eu fui pra fora e eu falei, não. Eu não aceito. Ah, mas é normal todo mundo ter depressão. Eu não quero. Uhum. Pra minha vida, não. Isso. Porque eu sabia que era o diabo que tava me confrontando. Uhum. É isso. Aí eu fui no mercado, chorando pelos corredores, né, igual uma doida.
fui brigando com Deus e aquela luta. Eu voltei pra casa, eu tranquei a porta do meu quarto e eu orei. Uau. Acho que eu devo ter ficado umas 2 horas ali. Orando. Orei. Aquela falei, oração, né, Dai? Senhor, ajoelhada aqui, Deus. Aquela. Jogada no chão, olhando pra cima. Aquela. E assim que o Senhor tem me sustentado todos os dias. Então, glória a assim, Deus. Thay, tu não passa por momentos, meu Deus, não queira saber. Você não sabe de nada, Não gente. queira saber. É, isso Mas aí. o Senhor tem... E tá, é assim, dentro de todo esse testemunho maravilhoso, pra gente poder trazer, né, um encerramento pra esse Meu papo Deus, com Thay. muito propósito. Muito Só mais né? uma hora, né, amiga? Só mais uma hora. Thay, hoje, te acompanhando, a gente, né, sempre te acompanha nas redes e a gente vê que Sim. hoje você compartilha uma vida abundante. Abundante que eu digo, Thay, é realmente assim, você sabe onde você está no centro da vontade de Deus. Isso. E quem está no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Você Exato. não precisa buscar mais nada, né? Porque ele acrescenta. Mas hoje você é uma influência. Hoje você, como eu disse, né, ajuda pessoas que não sabem como sair dessa situação, que não sabem como, muitas vezes acham que o problema delas é o pior do mundo, e quando, né, se deparam com um testemunho como o teu compartilhado aqui, elas entendem que realmente, né, você realmente tem se levantado para esse tempo, para essa geração, né? O Senhor tem levantado a tua vida como uma referência, né? E hoje a gente vê muito isso. E como a gente estava falando sobre os projetos, né, as coisas novas, né, que o Senhor tem gerado no teu coração, e eu sei que já há muito tempo, hoje a gente vê você direcionando mulheres, né? É a mentoria que você tem, né? Você tem o livro que vai ser sair. lançado. E quando fizer, a gente vai trazer aqui também. Claro que vamos, né, Thay? Parte 2, né? Por favor. E assim, Thay, hoje eu vejo você compartilhando uma vida realmente abundante, né? Você cuida não apenas do emocional, que é muito importante para quem vive um processo como o que você viveu, do espiritual, principalmente, que eu vejo que é a chave para tudo, né? E também do físico, da tua saúde, né? Vejo você com as meninas, o cuidado, o zelo, com tudo o que você faz, né? Você é realmente aquela mulher virtuosa, né, de Provérbios 31, que cuida de tudo aquilo que o Senhor tem confiado a você. E você tem sido essa influência. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre a mentoria, fala sobre os seus projetos, né, enfim, o que as meninas, né, que te acompanham podem esperar para esse ano agora que vai entrar, aquilo que o Senhor já gerou no secreto e agora, né, o Senhor traz aí para as meninas também. Quer botar pra gravar, amiga? Não, tô tranquila. Então, a mentoria, ela é algo que ela veio muito forte no meu coração, que foi justamente naquele processo que eu tava vivendo, que eu já comecei a compartilhar, daí nasceu uma vida com propósito, depois Mulheres com Propósito. Mas hoje o Senhor, ele tem me levado muito nessa direção, assim, né? Porque é o que eu falei, para eu ter suportado tudo aquilo que eu suportei, eu precisei ser transformada primeiro, Isso, né? Então a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida. Então, tudo aquilo que eu vivi, eu coloquei dentro da mentoria. Então, o que eu vivi? Eu vivi um processo de transformação pessoal primeiro. Eu precisei parar de responsabilizar os outros por aquilo que eu precisava mudar, e eu comecei a me transformar, primeiro, me responsabilizar pelas minhas ações. Quais são as minhas crenças? Eu me conheço? Qual é o meu temperamento? Como que é a minha personalidade? Olhar para dentro das minhas crenças, olhar os meus traumas, ver que aquilo me destravava. Isso foi curando o meu emocional. E junto com isso, a gente tem muito mais liberdade para estar na presença de Deus e desenvolver a nossa vida espiritual. Então, eu entendo que essas 3 áreas precisam caminhar juntas. E é como a Jé falou, assim, as pessoas, elas, né, têm me visto como uma influência, apesar de eu achar que eu ainda tenho muita coisa que eu preciso melhorar e que, né, mas o pouquinho que a gente compartilha, para alguém às vezes já é muito. Ai, será? Exatamente. Gente, são as suas 5 pedrinhas. Para alguém é muita coisa. É verdade. Para alguém que às vezes não tá no nível que vocês estão, um casal vai olhar vocês, vocês podem achar, ai, Thay, mas será? Tem tantos casais que já estão lá, que estão fazendo isso. Não, mas vocês vão alcançar as pessoas que o Senhor quer que vocês alcancem. Então, hoje eu tenho alcançado essas mulheres, que às vezes elas estão ali, já dentro da casa, achando que aquilo ali não é útil, que elas querem sair para fora, ou aquelas mulheres que estão lá fora e não entendem mais como é precioso estar dentro. Ou até não sabem voltar para isso. Não sabem mais voltar. Então, o Senhor tem me direcionado para essas mulheres, assim. E geralmente são mulheres cristãs. Não que eu não atenda mulheres que não são cristãs, mas é porque como eu vivi em um ambiente religioso, eu sei como é. Sim. Eu sei como é. Entende? Eu sei como é a gente achar que conhece o Senhor e não conhece de verdade. Achar que a gente está vivendo o propósito e de fato a gente não está. Então eu entendo a dor delas. E é por isso que eu consigo acessar essa dor, porque eu já vivi isso. Né? Então a mentoria ela vem trazer justamente isso. Então ano que vem a gente vai trabalhar com turmas, eu faço atendimento individual, não sei se vou conseguir
trabalhar com atendimento individual no ano que vem, por causa dos novos projetos. Uhum. Então a gente tem o lançamento do livro, a gente tem podcast, né, que vai funcionar. Glória A gente tem a canção autoral, tem isso. YouTube que vai funcionar no ano que vem, né, Legal, com palavra, muito com bom. louvor. Então, Massa. mas assim, o Senhor vai dando as direções, né? Isso tudo já estava no meu coração há muito tempo, Certo. mas eu não estava pronta. Meu Deus. Tempo Tá, certo. e quando pra que tu cada vai coisa gravar? acontecer, né? Não sei. Quando chegar o tempo eu vou saber. Amém. Hoje eu sei que chegou. Olha Glória aí, a Deus. Porque as pessoas sempre cobravam, tá, e grava. Eu disse, não, eu nunca vou me colocar em nenhum lugar. Uhum. O Senhor vai me colocar. Isso. Porque quando a gente precisa forçar a porta, não é o Senhor. É verdade. Isso, tá. Porque quando é o Senhor, as portas elas são escancaradas. É isso aí. E se Não abrem, né? fluir, elas se É abrem. isso. É isso aí, gente. Papo chegando no Meu Deus, finalzinho. uma hora. Com... Vontade de Vamos ficar a juntar noite a parte Que inteira. vontade. aqui, O Márcio não verdade. aguenta mais. Já estamos aqui há 4 horas. Brincadeira. Tá bom demais. Tá com propósito. Papo com propósito. Gente, Thay, meu amigo. obrigado. A gente quer agradecer a sua participação. A gente gostaria assim, de ficar mais Meu tempo, Deus, né? Com certeza. Mas nós sabemos que você vai voltar. Você Olha, sempre com volta certeza, pra essa mesa, com né, Thay? certeza. Parte 2 da É, Thay. verdade, isso Aham. mesmo. Vai ter livro, vai ter single, vai ter muita coisa boa, né, pra você É. também compartilhar conosco. Uhum. E nós queremos estar celebrando tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida, É né, no próximo ano também. Uhum. E assim, Thay, o nosso coração é grato, né, amor, por Muito. esse tempo de Eu que mesa, Thay. agradeço. Só assim, pra gente conseguir. Não, brincadeira, gente. A gente tá. É, os a gente- compromissos, as agendas, né, É, amiga? Tanto mas suas é, quanto o nossas. Vamos pegar férias, Não nós é, férias. nós vamos, tá? É uma bênção. E a gente quer agradecer do fundo do nosso coração. Sim, minha amiga. Sabe? Você sabe que pode contar conosco É. sempre, né? Você tem aqui sim um casal de amigos, de Uhum. intercessor e que celebra a sua vida, porque É você é uma verdade, bênção. É tá? Em verdade. nome de Jesus. Obrigada pelo carinho, por nos Amém. atender, minha amiga. Amém. Né, nós sabemos os seus muitos compromissos, mas é como você falou, quando o Senhor prepara a oportunidade, é Ele para esse prepara tempo, pra é esse para as tempo. pessoas É serem pontual. alcançadas, né? O Senhor é muito Isso. E pontual. nós glorificamos ao Senhor pela tua vida e estamos em oração eu sempre preciso, pela tua gente. vida. Vocês começam a orar, eu vou chorar. E você sabe que aqui, né, você tem realmente intercessores, pessoas que caminham contigo em oração, mesmo não presente em todos os momentos, né, como a gente gostaria, mas em oração sim, né, e o Senhor nos sustenta e a gente sabe disso, e você é sim uma mulher de Deus cheia de unção, nós amamos, respeitamos e honramos a sua vida. Obrigada, tá? Por hoje estar aqui com a gente. E ela chora, gente, toda vez que ela tá com a gente, ela chora. Não chore, amiga, Minha estamos amiga, aqui. Nós nós amamos amamos a sua você. vida. Igual o grande coral. Nós amamos você. A gente, o Will e a Jéssica não tem condição, tá? Eles receberam a gente com tanto carinho, meu Gui amava vocês. Ah, assim, nós Ah, nós também, também, nosso meu Deus, amigo, nossa. querido. Ah, o Gui, cara, ele era muito divertido. Né? Ah, Eu o Gui, cara. Ele é que já ia fazer uma festa. É. Ele queria dizer que ele não Amiga. vinha, que ele não vinha, que ele não vinha. É, e cá entre nós, né? Aquela viagem pra Gramado foi Meu tudo, Deus, né? Nossa, foi, nem foi, fale, foi. gente. Curtir lá, gente. Nossa, são- gente. Eu é fui, isso, voltei são- lá com as meninas. Você Eu voltou, vi, né, eu voltei, amiga? E aí eu lembrei, eu falei, nossa, a última vez que eu tive aqui o Will e a Jéssica, né? Foi eu vi muito e tal. massa. Tua irmã, né? Sim, minha Foi, irmã. foi muito legal. Amiga, obrigada, tá? Amém. Por nos atender hoje. Tu não Legal. quer cantar a música? Vamos Ah, é cantar? verdade. Depois Vamos ele- finalizar É assim, mesmo, vamos finalizar com a Vamos finalizar música. com a música, Com a né? música, É tá? a música que tu queria cantar. Palavras. Palavras. Vamos Ai, vamos lá. pegar que tom que a gente Eu só pega, fico né? Agora aqui assim, admirando. Vamos lá, Não, vamos lá. vamos cantar, Gente, olha, vamos cantar. eu vou cantar com a cantora. Vamos encerrar aqui o programa, mas não esquece, compartilha esse vídeo, manda pra muita gente. Meu Gente, Deus. testemunho maravilhoso, né? Marca daquilo que o Senhor tem feito e pode alcançar muitas vidas. Então se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo, compartilha com todo mundo e a gente vai finalizar mais um Papo com Propósito muito especial dessa vez. Deus abençoe vocês e vamos finalizar com música? Bora, Thay! Vamos Bora lá, lá. Thay! Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas